Diz o texto de Êxodo 33, verso 14: a minha presença irá contigo, e eu te farei descansar. Leiam comigo, vamos juntos? A minha presença irá contigo, e eu te farei descansar. Feche os seus olhos. Santo Espírito, nós estamos aqui em Tua presença, na Tua dependência, Senhor. Estamos pedindo que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que nesta noite a glória seja devida para o Senhor. Tudo que acontecer nesse culto, o Senhor venha ter toda a honra, toda a glória e todo louvor. Exalta a Tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Mantenha sua Bíblia aberta no texto que nós lemos, porque nós temos aqui, de fato, um diálogo, uma conferência entre Moisés e Deus. Vocês se lembram que um pouco antes, Moisés estava no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus tinha dado para ele as tábuas da lei. E agora Moisés desce com essas tábuas e percebe que o povo estava em idolatria. Arão fez bezerros de ouro para eles, todas as joias, todo o ouro que estava lá. Então tudo aquilo foi um instrumento para se fazer um bezerro de ouro, e as pessoas estavam encurvadas diante desse bezerro. Elas estavam adorando o bezerro de ouro. E Moisés então tem uma reação naquele momento, e depois Deus fala com ele: olha, Moisés, eu estou irado com esta gente. Esse povo é um povo de dura serviço. Esse povo é um povo de coração endurecido, de maneira, Moisés, que a minha presença não vai com eles. Eu vou enviar um anjo. Esse anjo vai adiante deles, vai destruir os heteus, os heveus, os jebuseus e todas as pessoas que moram nessa terra. Mas a minha presença não vai. E Moisés então, nesta conferência com Deus, ele vai argumentando e dizendo: Senhor, se a Tua presença não for, não nos faça sair deste lugar. Senhor, eu aceito chegar na terra que o Senhor prometeu, mas sem o Senhor eu não saio daqui. Ou o Senhor vai com a gente, porque o Senhor disse que seria o nosso Deus e que nos acompanharia todos os dias. Então, se o Senhor não for, nós não iremos. Então, naquele momento, Moisés, ele ouve Deus dizendo: então tá bom, Moisés, eu volto atrás a minha palavra. Eu retorno e digo que a minha presença irá contigo, e eu te farei descansar. Meus queridos irmãos, eu quero nesta noite falar sobre alguns benefícios da presença de Deus na nossa vida. Alguns benefícios da presença de Deus. Primeiro, quando vivemos na presença de Deus, vemos claramente os seguintes benefícios. Primeiro deles, a nossa visão se expande. Nós passamos por lutas, por tribulações, mas a nossa visão se alarga. Quando o Senhor está presente em nossa vida, o primeiro benefício é de que nós passamos a olhar para os acontecimentos da vida sob a ótica de Deus. A nossa visão se alarga e passamos a perceber que Deus é entrelaçado conosco na nossa caminhada, na nossa existência. Nossos olhos percebem que o nosso Deus está presente na nossa vida. Então eu queria que você pensasse de que o primeiro benefício da presença de Deus é de que a nossa visão se alarga. Nós não ficamos com uma visão míope, com uma visão engessada, mas ela se alarga, ela se expande. E você é a resposta do que Deus tem falado acerca de uma visão enlarguecida. Então, meus queridos, nós passamos a ver a vida da forma de como Deus a vê. Primeiro benefício da presença de Deus é esse. O segundo benefício é que o nosso foco muda.
Nós somos bombardeados todos os dias. Quantas pessoas já não foram bombardeadas hoje, quem sabe, por um telefonema? Quantas pessoas que estão aqui hoje que talvez tenham sido bombardeadas por um problema de relacionamento de alguém, de uma pessoa próxima, de uma pessoa mais ligada a você. Mas nós passamos então, com a presença de Deus, a ter uma mudança de foco. Há situações em nós que nos deixam com marcas e com cicatrizes. Mas nós percebemos que por mais profunda que sejam estas cicatrizes na nossa alma, nós assim mesmo percebemos que elas se transformam em estrelas. As cicatrizes se transformam em estrelas. Então eu queria que você entendesse que é difícil esquecer certos momentos de dor, de angústia, de vazio, mas infelizmente muitas vezes esses momentos prevalecem em nossas decisões. Então, quando Deus se faz presente, o nosso foco muda. Nós não ficamos concentrados no que as pessoas dizem, mas ficamos concentrados como resolver o que as pessoas disseram, como solucionar os problemas que cercam a nossa vida. Muitas pessoas cometem os pecados de palavra. É o que nós estamos estudando em Escola Bíblica Dominical, no retorno à santidade. Existem pecados de pensamentos, pecados de atitudes, mas pecados de palavras. E eles vão se avolumando e ferindo corações. E muitas vezes nós focamos no que disseram quando deveríamos focar, ou focamos nas pessoas quando deveríamos focar na solução do que eles disseram. Meus queridos irmãos, o foco em Deus muda a dimensão em nossa vida. Saímos da dimensão do possível e passamos a viver na dimensão do impossível. Nesta noite eu quero te convidar a ter a presença de Deus em sua vida. Levanta sua mão direita e diga comigo: os benefícios da presença de Deus. Nossa visão se alarga, nosso foco muda, mas a nossa atitude muda. Esse é o terceiro benefício: mudança de atitude. Mudança de atitude. A verdade é que a presença de Deus nos leva a olhar para a vida com a expectativa de que, uma vez que temos Deus envolvido em nosso dia a dia, cada momento transforma-se em oportunidade, em possibilidade de milagre. Meus queridos irmãos, a nossa atitude muda. Nós não olhamos para o problema como se ele fosse o Deus daquele momento, mas nós olhamos com uma atitude, uma reação positiva. Nós não ficamos presos àquilo que se dizem. Passamos a olhar para a vida com os olhos de quem sabe de que um milagre está acontecendo para a nossa vida agora. Então, olha, além de termos a nossa visão se alargando, nosso foco mudando, nossa atitude também muda. Por todos os ataques que você sofrer, que as pessoas colocarem em você, às vezes no casamento, às vezes no dia a dia do trabalho, na empresa, às vezes do empregado que decidiu prejudicar o relacionamento da empresa, você deve concentrar de que a sua atitude não deva ser uma atitude no mesmo nível das pessoas. Se alguém te ferir com palavras, faça silêncio, porque o silêncio traz a ação de Deus. Se alguém politicamente tentar te enclausurar numa parede, numa sala, num quarto, permaneça com seu coração descansado em Deus, porque certamente Deus te dará o livramento. Então, olha, esse é o terceiro benefício da presença de Deus. O quarto benefício: o nosso potencial cresce. Nós saímos da mesmice. A segurança de que Deus está conosco nos leva a ouvi-lo através da sua palavra.
Deus começa a falar ao nosso coração, Deus começa a direcionar a nossa vida. Por exemplo, se você começar a buscar o Senhor através da sua palavra, da sua leitura, você vai encontrar, por exemplo, o Salmo 70 dizendo: praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me, sejam envergonhados e cobertos de vexame aqueles que se levantam contra mim, tornem atrás e cubram-se de vergonha os que se comprazem no meu mal. Você percebe de que o seu potencial vai crescendo, porque Deus é que vai te elevando, não são as pessoas que vão te exaltando, não são os auditórios, as múltiplas pessoas que vão te exaltar, mas é o Senhor, porque se alguém é humilhado, o Senhor tem a capacidade e o cuidado de exaltá-lo. Amém? Você pode dizer para quem está do seu lado: se te humilharam, descanse no Senhor, que Ele vai te exaltar. Glória a Deus. Então olha, o quarto benefício: o nosso potencial cresce. O Salmo 119, verso 99 e 100, diz assim: compreendo mais. Olha só, eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Eu tenho mais entendimento do que os anciãos, porque eu obedeço aos teus preceitos. Então esse texto vai deixando claro para nós 3 evidências de crescimento do nosso potencial. Primeiro delas: o meu discernimento aumenta, compreendo mais do que aqueles que me ensinavam. Segundo, a minha sabedoria cresce, porque eu medito nos teus testemunhos. Terceiro, e a minha capacidade de escolher corretamente aumenta, porque eu tenho mais entendimento do que os anciãos, isso porque eu obedeço aos teus preceitos. Vocês perceberam isto? Quinto benefício da presença de Deus: a nossa gratidão aumenta. E aqui eu quero trabalhar com vocês um pouco agora. Quando andamos com Deus, paramos de pensar na vida em termos de sorte ou de coincidências, e começamos a ver a vida em termos da generosa mão de Deus ao nosso favor. Nosso coração é tomado pela atitude de gratidão por Ele nos conduzir. E ainda mais, em quem não pode, nós vamos encontrar em Tiago capítulo 1, verso 17, de que tudo de bom que recebemos neste mundo veio da parte da mão de Deus, da sua poderosa mão, onde no Senhor não há sombra de dúvida e nem variação alguma. Meus queridos irmãos, uma pessoa que anda com Deus é cheia de gratidão. Ela é agradecida por tudo que Deus tem dado a ela. Ela é agradecida pelas coisas pequeninas que Deus dá. A pessoa cheia de gratidão está lá em Colossenses 3, verso 15, diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, e sede agradecidos. Então toda pessoa precisa aprender a ser grato. O ingrato, ele consegue escrever na rocha o mal que lhe fizeram, e escreve na areia todo o bem que lhe proporcionaram. Escreve com facilidade o bem que recebeu e lembra, ou melhor, ele esquece com facilidade o bem que recebeu e lembra com facilidade o mal que recebeu. Toda pessoa ingrata, ela parte por esse lado. A ingratidão é a chave que fecha a porta para exercer, para se receber o segundo milagre. Então o ingrato não cultiva no coração o sentimento de gratidão. E mesmo que não haja nada para reclamar, ele acha alguma coisa ainda para murmurar. Então essa é a função do ingrato. O ingrato, ele tem 2 características: ele é pessimista e ele é extremamente negativo. Ele sempre diz que nada vai dar certo porque ele é negativo. Ele sempre vê as coisas com uma lente embaçada nos seus olhos.
Então ele só enxerga o lado ruim da vida, ele só enxerga o que é azedo. O ingrato é esse. Quantos filhos são ingratos pela mãe que cuida graciosamente em lavar as suas roupas, em passar as suas roupas, em entregar tudo pronto, e ele ainda diz que não fez mais do que sua obrigação. Quantos maridos que chegam em casa com os sapatos todos sujos, viu a casa limpinha, e não tem o cuidado de agradecer pela casa estar arrumadinha? Então o ingrato, ele faz isto, ele olha para uma flor e ele só enxerga espinho, ele olha para uma pessoa e só enxerga o lado ruim. Pessoa que parece ter uma lente manchada nos seus olhos e que só vê a vida de forma nublada. Eu estava lendo o pastor Josué Gonçalves falando sobre esse assunto. Ele disse, ele fez um cálculo de quanto que custa um filho. Eu já citei isso aqui uma vez na igreja. Um filho da gravidez aos 23 anos, quando ele já está rompendo a sua faculdade, ele fica mais ou menos, para um pai, para um casal, cerca de 287 mil reais. Não é barato. 12 mil reais por ano, 1.000 reais por mês, 35 reais por dia. E muitas vezes um filho não agradece ao pai o que ele faz. Muitas vezes uma pessoa não agradece e sai ainda de casa reclamando do tratamento que recebe dos pais. Então, e agora? E o que dizer daquelas dores de parto sem anestesia? Isso tem preço, irmãos? Tem preço? Irmã Selma, os geminhos foram para Belo Horizonte, tratamento, tantas coisas, né? Que custo altíssimo. Quantas coisas que vocês tiveram que ralar, batalhar, né, irmão João? Tanta luta. Olha, eu estou dizendo de um casal que eu acompanhei, mas tem inúmeros outros aqui que também já passaram por isto. Aquele mal-estar de 3 primeiros meses de gravidez, ou melhor, da gravidez, aquele que toda hora eu via quando a Marisa estava grávida do Yuri, chamando o Juca, que era o apelido que a gente dava, o tempo todo, aqueles 3 primeiros meses de incômodo que a mulher passa, né? Quantas mulheres grávidas aqui que já não passaram por esse estado de desconforto, ter que sair daqui do culto e correr lá no banheiro e sentir um mal-estar, náuseas. E o que é isso? Isso tem preço? E aqueles incômodos de carregar um bebê na barriga. Esses dias a gente vendo a Cássia, a Mariane, toda hora a Mariane muda de posição, ela já está sentindo que o espaço para ela está pequenininho. Então ela está crescendo muito, tem dia que ela vira de um lado, vira do outro. Olha, pai, como é que está mexendo? Então a gente percebe que aqueles incômodos de carregar um bebê na barriga durante os 9 meses, isso não tem preço. Aquele cuidado nos primeiros meses, meu Deus, olha quantas noites mal dormidas. Só quem aqui é pai e mãe? Quantos aqui pais? Levantem as mãos aí bem alto. Olha, Rosivaldo, você, quanto sofrimento do Calebinho, hoje está aí já crescendo e encorpado. Olha, muitos pais aqui na igreja que passaram por esses incômodos, noites mal dormidas. Aqueles primeiros meses são noites sem dormir. O pior, aquela mãe de primeira viagem, irmãos, aquela mãe que não sabe o que dói, o bebê chora, não sabe se é cólica, se é dor de ouvido, e o que seja, qual é o problema, não sabe. Então, naquele momento, como é que se paga como é que se agradece algo sobre esse assunto? Não sabe se é dente que está nascendo, não sabe se é cólica, se é dor no ouvido, se é garganta. Meus irmãos, aquela diarreiazinha interminável, que só as mães percebem, essa coisa de fralda. No meu tempo, há mais tempo atrás, era fralda de pano, todo dia tinha que lavar, usou, não era um negócio de jogar fora,
tinha que levar para o tanque, e muitas vezes até eu tive que ir lá fazer esse trabalho, esse serviço. Mas imagine, hoje é fralda descartável, você vai lá no lugar onde o pessoal vende no atacado e compra os montes, e vai descartando, vai indo embora para o lixo. Mas aquele tempo não era assim, tínhamos que lavá-las todos os dias, isso é complicado. Então, como que um filho custa caro, como uma filha custa caro, e um pai, eu estava vendo uma reportagem que um pai pronunciou na televisão, de que ele deu a vida pelos filhos, ele formou 5 filhos, um para medicina, outro para engenharia, outro para administração de empresas, e outras funções públicas, e agora, no final da sua vida, ele estava se entregando, ele estava sem lugar para ir, porque os filhos estavam brigando entre si sobre: vamos comprar o remédio ou não? Quem é que vai dar aqui para ajudar? Vamos fazer a vaquinha para comprar o remédio? Ah, papai está querendo ter cuidado, precisa de uma terceira pessoa em casa para cuidar, mas eu não vou lá cuidar. Vamos pagar alguém, mas quem é que vai dar mais? Aquela bronca de pagar um plano de saúde, tanta briga. Meus queridos irmãos, aqui nesta noite, nenhum solo é mais fértil do que a vida dos nossos pais, a vida dos nossos entes queridos. Quantas pessoas que desprezam o sogro ou desprezam a sogra, falam da sogra como se fosse um instrumento qualquer. Então a presença de Deus, irmãos, ela entra onde está um coração agradecido. Se você tem gratidão, você manifesta isto com gestos, você manifesta isso com amor. Eu tenho uma dívida de gratidão, em primeiro lugar a Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Eu tenho uma dívida de gratidão aos meus pais, aos meus irmãos. Eu tenho uma dívida de gratidão com meu sogro, com a minha sogra. Eu tenho uma dívida de gratidão com João Calvino, que me ensinou muitas coisas sobre a teologia reformada. Eu tenho uma dívida de gratidão a vocês, aos filhos. Só a presença de Deus é que move o nosso coração por gratidão. Então nesta noite, os benefícios da presença de Deus é que nos levam a ser agradecidos. Então hoje eu te desafio a mudar o seu foco, a mudar a sua atitude e a ser mais grato. Quando você chegar em casa, olha, viu alguma coisa desarrumada, arrume. Filho, você que encontrou, tem o hábito de, onde chegar, desce a calça, tira o sapato e fica aquele montinho no lugar. Vai lá, pega, põe no guarda-roupa, organiza. Seja mais cuidadoso, seja grato pelas pessoas que estão vestindo a sua vida. E o sexto e último benefício, quando da presença de Deus, é que as nossas bênçãos se multiplicam. Levanta a sua mão e diga mais forte: quando eu tenho a presença de Deus, as bênçãos do Senhor se multiplicam em minha vida. Quando vivemos cada momento na presença de Deus, nós começamos a experimentar as bênçãos que antes ignorávamos. Nossos olhos se abrem e passamos a ver com mais intensidade os feitos de Deus ao nosso favor. Mas não só isso, irmãos. Passamos a ser bênção para aqueles que estão ao nosso lado. Andar na presença de Deus multiplica as nossas bênçãos e nos faz bênçãos para as demais pessoas. Está lá em Gênesis capítulo 12. Olha, se você ler isto lá na sua casa, você vai ser edificado. Mas está escrito assim, olha: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E diz o capítulo 12, verso 1 a 3: eu te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vocês entenderam o que é viver debaixo da bênção de Deus? Viver debaixo da presença de Deus. Eu me lembro da história de um garoto que foi desprezado por uma escola porque possuía uma certa deficiência auditiva.
E um dia ele levou a sua mãe um bilhete da escola que dizia que, em função da sua deficiência auditiva, não era possível continuar recebendo educação naquele estabelecimento. O bilhete aconselhava a mãe a ensiná-lo em casa. A mãe decidiu assumir a responsabilidade de ensinar o filho lá na sua casa. Ela disse: eu vou ensinar o pequeno Tom, como era assim carinhosamente chamado. Aquele garoto estudou, cresceu e desenvolveu projetos que o fizeram conhecido na história, porque uma mãe decidiu abençoá-lo, decidiu fazer algo exponencial por ele. Era uma mãe muito temente. E o nome desse homem era Thomas Edison, inventor da lâmpada, do gravador, do rádio a pilha e de muitos outros inventos. Por quê? Porque ele decidiu viver sob os benefícios da bênção da presença de Deus. Olha aqui, irmãos, vocês que estão aqui nesta noite, eu queria convidá-los para que vocês tomassem uma nova decisão nos seus corações. Andar com Deus significa andar e ter as implicações da presença de Deus em nossa vida. Mas andar com Deus significa que a vida poderá ser ceifada para nós precocemente aqui nessa terra, mas continuaremos com Ele para sempre lá no céu. Então, andar com Deus, Enoque andou com Deus, e a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era mais, porque Deus o tomou para si. Uma geração inteira vira um homem andar com Deus, e de repente perceberam o seu desaparecimento, e todos constataram que ele subiu para Deus. Elias andou com Deus, e aos olhos de muitas pessoas, fora elevado num carro de fogo para Deus. Moisés andou com Deus, não entrou na terra prometida, mas assim mesmo Moisés o seu sepultamento foi feito pelas mãos do próprio Deus, porque andou com Deus. Meus queridos irmãos, eu quero lhes desafiar hoje a andar com Deus. Eu quero lhes convidar a andar com Deus. O Manuel, Manel, você, marido da Graziela, o Emerson estava nos dando um testemunho. Fica de pé, o Emerson. Pode falar por você? Pode? O Emerson, olha para mim. Não precisa vir aqui não. Posso falar? O Emerson me pegou hoje antes do culto e disse: pastor Edson, eu recebi uma grande bênção de Deus. Você sabe que ali está um pessoal que não é um pessoal abandonado, moradores de rua, mas Deus já está dando casa para eles. A igreja está olhando, tem um grupo de evangelistas na igreja cuidando desse pessoal. E me impressiona porque o Emerson, foi domingo passado, Emerson, ele veio, na hora que fizemos o apelo, o pastor Wilson falou da oferta da viúva pobre, e esse homem só tinha 60 centavos no bolso. Eu estou testemunhando com a autorização dele. Só 60 centavos no bolso. E aqueles 60 centavos ele ia tomar o café na segunda-feira. Ele iria comer o pão segunda-feira. E a esposa disse: nós só temos 60 centavos. E você podia segurar ele aí. E ele foi impulsionado por Deus e trouxe os 60 centavos, porque era tudo que tinha. E voltaram para casa, e a esposa olhou e falou: tá bom, era o que tínhamos, agora não temos mais nada. Mas chegou no dia seguinte, eles foram pegar lixos recicláveis, eles foram catar os lixos, passando pela JK por um determinado lugar, ele foi pegar os lixos. Sabe o que ele achou lá? Olha como andar na presença de Deus e sob a direção de Deus só nos faz crescer. Sabe quanto tinha lá? 60 reais. Aleluia! Glória a Deus! Merece uma salva de palmas para Jesus por isso. Aleluia! Aleluia! É isso mesmo. Talvez para vocês isso não é nada, mas para eles foi a maior diferença. Serviu para tomar um cafezão reforçado, e ele disse assim: pastor, eu tomei um cafezão,
E o que a gente aprende com isso? Andar na presença de Deus nunca vai nos empobrecer, mas somente vai nos elevar. Eu já conheço pessoas que estavam na igreja aqui e que eram os guardas mirins, trabalhavam como vendedores naquele papelzinho da Zona Azul. Hoje são empresários, são pessoas que cresceram porque decidiram andar com Deus. O que Deus tem para nós é muito maior do que o que as pessoas podem tentar dimensioná-las. Qualquer pessoa que tentar elevar isso ao quadrado acerca do que Deus pode fazer, ainda estará muito distante, porque o Senhor diz na sua palavra em Jeremias 29, verso 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia! Então olha, de 60 centavos, Deus traz 60 reais. De 60 reais, Deus traz, quem sabe, 200 reais. O Deus que nós servimos é o Deus da multiplicação. Com poucas coisas nas mãos, Ele faz comida e alimento para muita gente, porque Ele é o Deus da Bíblia. Ele não é Maomé, não é Hare Krishna, não é nenhum dos deuses Confúcio e do Antigo Oriente, mas Ele é o Deus da Bíblia. Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Nesta noite eu quero te desafiar a andar com Deus. Anda na minha presença, e a minha presença irá contigo. Moisés não negociou, ele não negociou anjo com ele. Ele disse, Senhor, se eu posso pedir, eu não quero anjo, eu quero é o Senhor. Quem sabe muitos de vocês têm chamado os anjos. A Bíblia diz que os anjos estão a serviço dos servos de Deus, mas muito mais a serviço dos servos de Deus está o próprio Senhor dos exércitos, que diz na sua palavra, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre os bons e os maus, e Ele está olhando com cuidado especial para a sua vida e para a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia.